Graça e paz a todos, amigos, irmãos, visitantes. Hoje, na nossa Escola Bíblica Dominical, em continuidade ao estudo sobre o livro de Apocalipse, da editora Cristã Evangélica, estudaremos a lição de número 17, a bela conclusão de Apocalipse, nossa última lição, que está baseada no capítulo 22, dos versículos 6 ao versículo 21. E com este estudo, nós concluímos a proposta curricular do Ministério de Educação Religiosa da PIB de Santa Cruz para a Escola Bíblica Dominical. A proposta é de estudar toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós perpassamos por mais de 10 anos no estudo aprofundado da Palavra de Deus e sempre direcionado pelo mover do Espírito Santo de Deus. Ao término desta aula, eu estarei disponibilizando um vídeo com os livros que nós já estudamos. Tivemos o panorama bíblico, onde estudamos todos os livros do Velho e do Novo Testamento, além de vários outros livros de forma aprofundada. E apenas para reforçar o aviso que foi postado no nosso grupo da IBD no WhatsApp, a nova revista da Escola Bíblica Dominical, que será estudada no próximo quadrimestre, é O Comportamento do Crente, onde nós veremos princípios bíblicos de ética cristã. As revistas já estão à disposição dos alunos matriculados na nossa Escola Bíblica Dominical e estão na Secretaria da Igreja. Ore, estude, participe deste maravilhoso estudo baseado na Palavra de Deus. E para o nosso vídeo introdutório, o Espírito Santo de Deus levou-me a convidar a nossa amada irmã e aluna da classe Betel, a irmã Milka Monteiro. Ela irá declamar, em expressão de adoração a Deus, o último capítulo do livro de Apocalipse, que será a base do nosso estudo. E que o Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem,
e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente, cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Apocalipse, capítulo 22. Esta lição tem como alvo nos exortar a viver na esperança concreta e real da volta iminente de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Na penúltima lição, o tema abordado foi Nova Criação e Novo Céu, que foi ministrada pelo pastor Almir Coelho. Nela, nós estudamos que a Nova Jerusalém não será somente o derradeiro lugar santíssimo, mas também o Éden final. Eu estarei deixando os versículos no vídeo para que depois os irmãos consultem. Tudo aquilo que o jardim original poderia ter sido é expandido e intensificado. O rio que fluía do jardim em Gênesis 2, versículo 10, e do altar do templo em Ezequiel 47, versículo 1, agora flui do trono e vai até o meio da rua da cidade. O tema central aqui é a vida, pois o rio é o rio da água da vida. Deus, Ele concede aos salvos a vida eterna e abundante provisão. Na ordem antiga, ninguém poderia olhar para a face de Deus e continuar vivo. Êxodo 33, versículo 20. Mas agora, o objetivo da adoração por toda a Bíblia e ao longo da história da Igreja é finalmente cumprido. Quando os santos verão a sua face. Apocalipse 22, versículo 4. O nosso grande privilégio, além de servir e olhar a face de Deus, será também reinar com Ele. O texto básico da lição de hoje é Apocalipse 22, versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É a conclusão escatológica de Apocalipse. Gênesis e Apocalipse são dois extremos que ligam a Bíblia num todo e mostram que a história da redenção é uma só, desde o princípio até o fim. Gênesis mostra o homem expulso do jardim do Éden e da presença de Deus. Apocalipse mostra o homem restaurado na Nova Jerusalém, vivendo e reinando junto a Deus. E fazendo uma comparação entre Gênesis e Apocalipse, nós podemos destacar. Em Gênesis, o começo do pecado. Em Apocalipse, o fim do pecado. Gênesis, o homem corrompido pelo pecado. Apocalipse, o homem restaurado por Jesus. Em Gênesis, o homem sendo expulso do paraíso. Em Apocalipse, o homem sendo convidado a viver num novo paraíso. Gênesis, o homem afastado da presença de Deus. Apocalipse, o homem vivendo na presença de Deus. Louvado seja Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a fonte por excelência do nosso conhecimento sobre a pessoa de Deus e a sua vontade, e sobre os nossos deveres para com Ele e para com o próximo. Extraindo alguns comentários de Grant Osborne, temos:
Abre aspas. O epílogo consiste em 2 principais temas: a autenticidade da profecia e a proximidade do retorno de Cristo. Tal organização do resumo do livro de Apocalipse tem o intuito de moldá-lo com os temas do prólogo, ou seja, a mão de Deus e a de Cristo que revelam essa profecia, a iminência do fim de todas as coisas e a importância da perseverança fiel em Cristo Jesus. Os paralelos encontrados entre o prólogo e o epílogo são numerosos, mas antes eu gostaria de fazer uma observação. Prólogo, ele significa o prefácio, o texto introdutório e explicativo de uma obra. Epílogo significa o final do texto, a conclusão de uma narrativa literária que traz um resumo dos acontecimentos mais importantes que nela ocorrem. Então, os paralelos encontrados entre o prólogo e o epílogo são numerosos. A revelação mostrada a seus servos / escravos, a autenticação do livro como vindo de Deus, o conteúdo, as coisas que em breve hão de acontecer, a bem-aventurança, as palavras de profecia, aquele que guarda as palavras do livro, a parousia iminente, o desafio, a fidelidade, o alfa e o ômega. Ou seja, fica claro que João desenvolve esse epílogo com um paralelo intencional do prólogo e um resumo dos temas do livro todo. Além disso, várias imagens refletem as advertências e as promessas dadas às 7 igrejas nos capítulos 2 ao 3, assim que o epílogo é direcionado especificamente às situações dessas igrejas. Fecha aspas. Deste modo, nós podemos constatar que na última parte de Apocalipse, João afirma o valor da verdade em tudo quanto vira e dissera. No versículo 6 nos diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Competia-lhe revelar a sua profecia, não a deixando selada, advertindo que o tempo era tão curto que aqueles que insistissem na iniquidade corriam o perigo de permanecer para sempre nesse estado. A advertência que a parousia estava próxima é repetida e é prometida uma recompensa aos que estiverem prontos para ela. Jesus Cristo exorta que Ele é o Alfa e o Ômega, assim como o primeiro e o último, expressando a plenitude, o entendimento e toda a compreensão de Deus, ou seja, que Ele é a fonte de todas as coisas e terá todas as coisas ao seu devido fim. Aqueles que o reconheceram como tal serão abençoados, irmãos. Porém, alguns haverão de rejeitar o reinado de Cristo até o fim. Não bastante, a bênção da salvação é oferecida e prometida a todos quanto a quiserem verdadeiramente a receber. Também há o aviso de que ninguém deve brincar com esta profecia, adicionando-lhe algo ou tirando da mesma, pois quem assim fizer sofrerá as pragas ali descritas. João ainda finaliza a profecia do Apocalipse enfatizando a promessa da volta de Jesus Cristo. Antes de abordarmos os 4 tópicos que compõem a lição, vejamos o que diz João sobre a certeza do cumprimento da profecia do livro de Apocalipse. Versículo 6 nos diz: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. João trata aqui da confiabilidade do livro de Apocalipse. É revelação a partir do céu. É a palavra de Deus, por isso, absolutamente fiel e verdadeira. Apocalipse, como nós já vimos, é um livro verdadeiramente de origem divina,
o mesmo Deus que revelou suas palavras aos profetas também revelou a mensagem do Apocalipse a João, através do seu anjo. Vamos ao primeiro tópico. E o primeiro tópico da nossa revista, o autor, ele traz por tema uma promessa. Os acontecimentos apocalípticos profetizados no livro são tratados como ocorrendo em breve. Essa expressão e o seu termo cognato aparecem 4 vezes no epílogo e definem um dos temas principais, a iminência dos eventos finais. Essa expressão aparece em Apocalipse 22, versículo 6, versículo 7, versículo 12 e versículo 20. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 8 e 9, ele escreve: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Portanto, para Deus, o período entre o tempo de João e o nosso ainda significa em breve. Embora esse mesmo problema seja ainda mais crítico hoje, quase 2000 anos depois de tais promessas, a resposta é a mesma. Deus, em sua soberania, já determinou o tempo do fim e nós só podemos nos apegar à certeza do cumprimento das suas promessas e aguardar o tempo predestinado por ele. Se não, vejamos a passagem que deu base a este primeiro tópico, que é Apocalipse 22, versículo 7 e versículo 20. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor, vem. O epílogo de Apocalipse traz o aspecto de uma interlocução entre Deus Pai, Jesus Cristo, o anjo e o apóstolo João. Este incumbido de escrever e enviar às 7 igrejas da Ásia. Mas o mais importante é que todo livro é constituído de palavras fiéis e verdadeiras. Está escrito em 2 Pedro 1, versículo 20 e 21. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. As profecias do Apocalipse foram escritas para que a igreja seja capaz de viver dentro da vontade de Deus. Eu vou repetir. As profecias do Apocalipse foram escritas para que a igreja seja capaz de viver dentro da vontade de Deus, guardando as palavras da profecia. João escreveu a sua profecia não somente para informar a igreja sobre os acontecimentos do fim, mas para exortá-la à lealdade firme e constante a Jesus Cristo. Por isso, ele pronuncia uma bênção sobre os que guardam, ficam firmes e perseverem até o fim. Daí, serem bem-aventurados. Vamos tratar agora das admoestações e das promessas finais do livro, de Apocalipse 22, do 10 ao 16. E agora, no versículo 10, nos diz a palavra de Deus: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Anteriormente, João foi ordenado a selar, isto é, não escrever o pronunciamento dos 7 trovões, em Apocalipse 10, versículo 4. E relembrando, essa passagem nos diz, logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva, até que chegue o tempo de Deus. A razão pela qual João agora é ordenado a não selar o livro é porque o tempo para o seu cumprimento está próximo. Quando os profetas recebiam revelações que não diziam respeito ao seu tempo,
mas alguma época no futuro, eles recebiam a ordem de selar o livro da sua profecia. Daniel 12, versículo 4, nos diz a palavra de Deus: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento. Como em toda a passagem de Apocalipse 22, do versículo 6 ao 9, o conteúdo do livro inteiro é visto como revelações proféticas de Deus vindas por intermédio de João. O próprio sentido de revelação em Apocalipse 1:1 é tirar do selo ou desvelar as verdades ocultas que Deus tem guardado do seu povo até agora. Portanto, Cristo, por meio do anjo, está dizendo a João claramente que esse é o momento para revelar e não ocultar. Eles agora devem ser revelados a todos. Em Apocalipse 22, versículo 11, nos diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O versículo 11 não é uma citação para que os pecadores não mudem, ao contrário, é uma advertência de que o pecado contínuo define o caráter e determina o destino da pessoa. O nosso verdadeiro caráter se revelará quando Cristo retornar. Outra lição desse versículo é que a pessoa toma as próprias decisões. Deus não a força a ser perversa, nem injusta, nem mentirosa. Em Ezequiel 3, versículo 27, está escrito: mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhe dirá: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebeldes. Este é o sentido de Apocalipse 22, versículo 11, parte A. Os membros rebeldes e apóstatas da igreja, bem como os pagãos, são alertados de que logo estarão além do ponto de retorno e enfrentarão a ira de Deus. Dos versículos 12 ao versículo 16 nos diz a palavra de Deus: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Temos que ter sempre em mente, irmãos, que somos salvos mediante a graça misericordiosa de Cristo. Tiago 2, do versículo 14 ao 17, Efésios 2:8, nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Jesus Cristo, ele vem para fazer o papel de juiz. A recompensa de cada crente, de acordo com as suas obras, é ensinada em 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Jesus Cristo, ele vem julgar, ele tem um galardão, ele vem retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus é o juiz que se assentará no trono. Ele vai julgar-nos segundo as nossas obras. A expressão bem-aventurado, do versículo 14, introduz a última das 7 bem-aventuranças no Apocalipse. Essas bem-aventuranças são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro.
O tempo do verbo lavar é presente, indicando ação contínua e duradoura. E toda a purificação do pecado só é obtida pelo sangue de Jesus Cristo. A estes assiste o direito à árvore da vida e a entrar na cidade pelas portas. E como ninguém pode entrar na cidade pelas portas, a não ser que o seu nome esteja escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro, Apocalipse 21, 27. Essa bem-aventurança está falando daqueles justificados pela fé que expressam essa fé em obediência à palavra de Deus. Efésios 2, do versículo 8 ao 10. No versículo 15 de Apocalipse 22, João assevera que ficam fora da cidade os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e que pratica mentira. A todos esses excluídos, a parte que lhes cabe será o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. A expressão cães, nos tempos do Novo Testamento, eram criaturas consideradas desprezíveis quando aplicadas às pessoas. O termo se referia a qualquer pessoa de baixo caráter moral. No versículo 16, nós vimos que Jesus é a brilhante estrela da manhã. Ele anuncia o alvorecer da eternidade, anunciando que esta vida é apenas um prelúdio da vida real no mundo por vir. Jesus é a brilhante estrela da manhã. E o segundo tópico da nossa revista, o autor traz por tema um convite enfático. Encontra-se em Apocalipse 22, versículo 17. Jesus, ele se preocupou com os pecadores e todos eram convidados para a salvação, pois esse era o seu alvo principal. E o primeiro subtópico deste tópico tem por tema o convite em Isaías 53. O profeta Isaías viveu 700 anos antes de Jesus e já era o seu profeta Atalaia, que narrou a vida e o ministério messiânico no capítulo 53 do seu livro, onde explicitou o amplo e geral convite do Messias para a salvação. Isaías 55, do 1 ao 3, nos diz a palavra de Deus: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E o segundo subtópico tem por tema um ministério marcado pelos convites. Depois de lamentar a incredulidade dos moradores de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, cidades achadas impenitentes, ainda assim, Cristo lançou o seu amável convite para a salvação. Mateus 11, do 28 ao 29, nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus não só convidou os pecadores para outra modalidade de vida abundante, mas prometeu também voltar sem demora para buscar os que aceitassem o seu convite. Apocalipse 22, 7, 20, João 14, 1 ao 3. Este último nos diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai
vós também. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. No dia de hoje, o Espírito Santo de Deus te convida a uma reflexão. Jesus nos diz: eis que venho sem demora. Você está preparado? Você sabe onde será a sua morada eterna? Já parou para pensar sobre isso? Onde será a sua morada eterna? Nós somos peregrinos nessa terra. Precisamos pensar sobre a nossa morada eterna. Jesus preparou um lugar na casa de seu Pai e breve voltará para buscar os que são dele. Se você deseja fazer parte da família de Cristo, se você deseja ser ligado à videira verdadeira, declare agora que o aceita como único e suficiente Salvador. Declare. Declare com fé. Declare em espírito e em verdade. E tenha o seu nome escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro. E o terceiro subtópico tem por tema: agora Jesus é o convidado. Apocalipse 22, 17, parte A, nos diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Vemos aqui um convite diferente, total e final. O Espírito e a noiva, que é a igreja, são inseparáveis. Ele, como o Paracleto, nome dado ao Espírito Santo na Bíblia. Então ele, como Paracleto, a inspira, assiste, orienta, guia, dá vida. João 16, do versículo 13 ao 17, Gálatas 5, 16 ao 18, este último nos diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Esta é uma oração fervorosa da igreja, inspirada pelo Espírito Santo. A igreja clama pela vinda de Cristo. O anseio da igreja é pela chegada do seu noivo para entrar no seu lar eterno. A última palavra da igreja é: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E para concluir o versículo 17, João acrescenta: aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. João acrescenta essa frase inspirada por Deus, convidando todos os que lerem a profecia que venham e que bebam da água da vida. Ainda há tempo. Ainda é tempo aceitável. Se você ainda não teve esse encontro, ainda há tempo. Permita que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o terceiro tópico, o autor da revista, ele traz por tema uma exortação. Apocalipse 22, do versículo 18 ao 19. Antes e depois dos tempos apostólicos, era de praxe os escritores colocarem uma cláusula salvaguardando a integridade da sua obra contra a atitude dos intrometidos deturpadores de documentos importantes. Eu vou deixar várias passagens escritas no vídeo para que depois os irmãos consultem. O apóstolo João agora acrescenta uma advertência solene para alguém que por acaso tente distorcer ou interpretar mal o ensino da sua profecia. A segunda parte da advertência quer enfatizar a seriedade de falsificar a verdade da palavra de Deus. O Apocalipse foi revelado para ser ouvido e obedecido, e não adulterado. A pessoa que acrescentar ou tirar alguma coisa do seu conteúdo receberá de Deus a mais grave punição.
uma correção com consequências eternas. Se não, vejamos, versículo 18 e 19. Eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Depois que a mensagem da Escritura tiver sido entendida, o crente ele não precisa mais julgar a sua verdade, até porque ele sabe a origem. Mas ele deve deixar essa verdade direcionar e controlar a sua vida e a maneira de pensar. O pastor Hernandes Dias Lopes, em seu livro, ele diz o seguinte, abre aspas, a mensagem do Apocalipse, ela precisa ser mantida íntegra. O liberalismo tenta tirar algo da Escritura. Nenhum homem tem autoridade para retirar nada da palavra de Deus. Os liberais se levantam para dizer que os milagres não existiram, que o registro da criação foi apenas um mito. Eles se levantam para dizer que muita coisa que está na Bíblia é interpolação. Não podemos negar a origem divina das Escrituras. Não podemos negar o caráter divinamente inspirado deste livro. O segundo, o miticismo tenta acrescentar algo à Escritura. O miticismo tenta acrescentar algo novo à revelação. Paulo diz que ainda que venha um anjo do céu para pregar outro evangelho, deve ser rejeitado. Fecha aspas. O salmista declara em Salmos 119, do versículo 103 ao 105, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que possamos caminhar, irmãos, no centro da vontade de Deus, com ética cristã, justiça, retidão, empatia, respeito, temor e amor. Enquanto peregrinos nesta terra, nos apresentemos diante de Deus em espírito e em verdade. Nos coloquemos em suas mãos para sermos moldados por Ele, porque somos barros. Ele é tudo. E o último tópico da nossa lição, o autor ele traz por tema uma oração. Apocalipse 22, versículo 20. Uma das últimas palavras do livro é uma oração. João clama, vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Depois do que viu, tudo que seu coração podia desejar era o retorno de Cristo e a consumação daquelas profecias. Apocalipse 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Novamente, Jesus é visto como aquele que dá testemunho, indicando-o como a origem das profecias. Essa é a promessa de Jesus, que conclui a série de anúncios sobre o seu retorno iminente, encontrados nos versículos 7 e 12. E ela repete a frase, venho em breve. Ao findar a revelação, por 3 vezes, Jesus prometeu voltar sem demora para buscar os seus, que em meio às tribulações honram e glorificam o seu nome, e dele testificam ao mundo perdido. O Senhor quis, assim, consolar, animar e dar esperança aos cristãos sofredores de todos os tempos. Enquanto vemos aumentar cada vez mais a impiedade, a corrupção, o engano, a maldade, inclusive, infelizmente, dentro da própria igreja, porque a palavra diz que o amor de muitos esfriaria. Terremotos, rumores de guerra, fome, pestes. Só nos resta unir com o apóstolo João na última oração de Apocalipse e dizermos fervorosamente,
Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. O apóstolo João inicia em Apocalipse 1, versículo 4, e conclui o livro de Apocalipse indicando que a mensagem da graça e o dom da vida eterna em Cristo pode ser encontrada neste livro. A graça do Senhor Jesus seja com todos. A graça de Deus e a do Senhor Jesus está disponível a todos aqueles que forem receptivos às verdades do livro, a todos aqueles que declaram aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, versículo 9. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Louvado seja Deus. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperaremos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Louvado seja Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. E caminhando para a nossa conclusão, esse epílogo serve como uma conclusão perfeita para o livro, pois resume as ênfases principais de Apocalipse: a soberania de Deus, o retorno próximo de Cristo, a necessidade de conversão dos descrentes e da perseverança dos crentes, a fim de fundamentar solidamente essas verdades fundamentais. João dá grande destaque à autenticidade do livro como uma profecia recebida diretamente do Senhor. Neste mundo, enquanto peregrinos nesta terra, o caráter ele pode ser moldado, ele pode melhorar ou pode piorar. É uma escolha. Enquanto durar a era da graça,
Ainda há tempo. Mas chegará a hora, entretanto, em que ficará fixado para toda a eternidade. O castigo eterno e a vida eterna não são decretos arbitrários de Deus, mas o resultado inevitável de cada escolha pessoal. O castigo do pecado é o pecado que leva a pessoa à segunda morte. O galardão da santidade leva os salvos a reinarem com Cristo eternamente. Há quase 2 milênios, Jesus prometeu por mais de 3 vezes, dizendo: eis que venho sem demora. Devemos lembrar que o tempo de Deus é diferente do nosso. É do modo como fala em 2 Pedro 3, do 8 ao 9. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede. Que esta seja a nossa constante oração. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que privilégio estudarmos a Palavra de Deus. Que privilégio sermos ligados à videira verdadeira, sermos chamados por Ele de filhos, filha amada. Que privilégio. Que possamos, irmãos, cuidar com zelo, com respeito, com verdade, dos dons que Ele confia a cada um de nós. Enquanto peregrinos nesta terra, que possamos resplandecer a luz de Cristo, anunciar as boas novas que salva, liberta, e que possamos, em oração, assim como João, declamar: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Que Deus a todos abençoe. Tenha uma semana de paz, na doce e santa presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.